Olá, meus caros, minhas caras alunas. Nós vamos agora, no presente vídeo, tratar dos estados, ok? Por exemplo, estado de Minas Gerais, estado de São Paulo, tratando, por exemplo, de um tema que vocês já devem ter ouvido. E se por um acaso o estado de Minas Gerais tem o Triângulo Mineiro querendo se separar e virar um estado, ou se integrar em São Paulo, por exemplo, ou se o Pará, como aconteceu há pouco tempo, quer se subdividir em 3 estados. Como que isso é regulado constitucionalmente? A Constituição regula a matéria no seu artigo 18, parágrafo 2º. Para que um estado possa se dividir, ou para que parte de um estado se separe e integre a outro, nós vamos precisar de oitiva da população diretamente interessada e também de lei complementar. É a redação disposta no parágrafo 2º, no parágrafo 3º do artigo 18, parágrafo 2º dos territórios que já vimos. Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos estados ou territórios federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito e do Congresso Nacional, através de lei complementar. Vejam que interessante, o Supremo Tribunal Federal considera que a população diretamente interessada é do estado inteiro. Então, se o Triângulo Mineiro pretender se separar de Minas, quem é ouvido não é só o Triângulo Mineiro, é o estado inteiro. E se o Triângulo Mineiro quiser se separar de Minas e ir para São Paulo, tem que ser ouvido o estado inteiro de Minas e o estado inteiro de São Paulo. Olhem que interessante. Portanto, é muito difícil, para vocês terem ideia, a conversão, a transformação de um estado em uma fragmentação que leve a outro estado, ok? Estados podem se reunir, se agrupar, incorporar-se, subdividir-se, sendo necessário, para tanto, oitiva da população diretamente interessada via plebiscito e aprovação via lei complementar, ok? Os estados vão ter competências próprias como entes federativos. Conforme nós já estudamos, os estados têm as suas constituições estaduais. A disciplina dessas constituições, do que o estado pode ou não fazer, estão dispostas lá no artigo 25 da Constituição da República, que nos diz: os estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. Observo que os estados podem ter, inclusive, medidas provisórias. Os senhores vão ler o artigo 25, que diz respeito, inclusive, quanto à regulamentação do gás a partir dos estados. São os estados que exploram gás. Ok? No próximo vídeo, vamos para o Distrito Federal.